Tem muita coisa nesse negócio, porque, por exemplo, a galera, ela não consegue entender direito. Porque tem também, o cara fala, não, eu sou conservador. Eu sou conservador, eu sou um liberal nos costumes. Tem gente que não sabe. Tem toda essa. Você tá onde nesse espectro? Você é um conservador? Eu sou uma pessoa comum. Não, você é alguma coisa. Diz que você é o poderoso. Quem é você? Tá todo mundo falando que o Felipe manda e desmanda. Eu sou uma pessoa a força oculta, eu sou uma pessoa comum. E o conservador, via de regra, é o Golbery do Bolsonaro? É isso? Golbery? Não sei, pô. Se eu tiver o lado mais esquerdo dessa se eu toda. tiver o sucesso que o Golbery teve durante o regime militar, o governo Bolsonaro tá fadado ao fracasso. Não, o Golbery disse que era o cara que mandava ali na época, tá? Disse que você que manda, ou isso é fake news também? Quem manda é o presidente. E na economia, é muito claro. sem falsa modéstia. Na economia liberal, é isso? Sim. Isso acho que teve uma formação da direita brasileira que foi muito claramente nessa direção, diferentemente da direita europeia e até mesmo de parte da direita americana. O que a gente viu foi esse casamento entre o pensamento conservador, sobretudo aquela defesa do senso comum, do cidadão comum, por isso mesmo eu me identifico como uma pessoa comum, e de outro lado, algo até mais radical na economia, que era a escola austríaca, que foi muito divulgada aqui. A austríaca é um negócio que é muito divulgado no Brasil, mas você sabe que na literatura econômica não se estuda tanto, assim. Sim. É um negócio que, não é que não é importante, foi evoluindo, mas os brasileiros gostam muito porque não tem conta, aí eles entendem mais fácil. Mas, por exemplo, conheço várias universidades americanas, nos PhDs nem se passa por isso. Mas a minha pergunta é a seguinte, o Trump deu uma declaração bastante protecionista essa semana. A gente até comentou aqui, ele falou, a Argentina e o Brasil estão desvalorizando a moeda e a gente vai taxar aço e alumínio. Sim. Eu sei que você trata de assuntos internacionais. Bolsonaro falou, não é porque ele falou isso, que ele não é mais nosso amigo, mas eu queria saber, assim, o que está sendo feito? Porque assusta. Você tenta caminhar para o liberalismo. Isso é uma medida, além da questão política, que também vou pedir para você analisar, mas uma questão econômica importante. Não, concordo, é uma questão importantíssima e ocupou os mercados nos últimos dias, mas como alguém que compreende muito bem o pensamento do Trump, compreende o movimento por trás dele, eu lembraria que em 2016, talvez eu fui a pessoa que fez a previsão mais acertada sobre a eleição dele. A gente trocava, inclusive, em grupos de Facebook, eu acompanhei diretamente esse período. O André, por exemplo, teve acesso a várias análises exclusivas que não foram publicadas em lugar nenhum. E eu cheguei ali em 48 dos 50 estados americanos, eu cheguei ao resultado correto, fazendo uma leitura um ano antes. Inclusive a Pensilvânia que foi. Inclusive a Pensilvânia, que eu disse que seria quando a vitória seria declarada. Então foi em mínimos detalhes. E o Trump, ele é um sujeito que ele está atuando agora por uma lógica claramente eleitoral. Ele está pensando nas eleições e vendo como ele pode fazer de novo essa composição dentro do colégio eleitoral. Quando ele solta um tweet como aquele, evidentemente, as pessoas vão e reagem, às vezes um pouco histericamente. Na minha posição, na posição das pessoas que estão no governo, a gente não pode, evidentemente, reagir histericamente, nem se levar por retórica ou qualquer coisa assim. A gente tem que ir aos fatos e ver o que de fato está acontecendo. Foi exatamente o que a gente fez. A gente, contato natural, primeiro conversa com o encarregado de negócios deles aqui, conversa com o nosso encarregado de negócios lá, entra em contato com a Casa Branca. A gente tem realmente, como o presidente Bolsonaro disse, um acesso muito facilitado. Eu, por exemplo, consigo conversar com muita facilidade com o Jared Kushner, que não só assessor especial do Trump, mas também genro dele. Isso, evidentemente, tem uma série de facilidades. Converso com o pessoal do National Security Council. E o que a gente identificou foi, ele precisa dar uma sinalização para o eleitorado dele, então ele está iniciando uma movimentação. E o Trump, quando ele inicia uma movimentação, ele faz isso com a lógica de um negociador. Está tudo explicado lá no Art of the Deal. É isso aí. Então ele jogou... Com a China ele faz isso o tempo inteiro, né? Ele cria dificuldade. Negociador. Essa é a essência subir o dele. preço, né? Isso, pra depois vender uma bala de 20 centavos por 10 reais, você fala, 10 reais não. Fala assim, então por 2 reais, aí você aceita. Não, é que ele usou... Mas e nós nessa? E nós nessa, Felipe? Aí ele jogou, vamos para a mesa. Primeiro, as informações não são efetivamente corretas. Se a gente pegar, por exemplo, todo o esforço do Banco Central, a venda, é para conter a desvalorização do real. O debate público no Brasil é uma crítica ao presidente, porque talvez o dólar está muito... O câmbio é flutuante. Está muito alto. Quando a gente pensa no aço,
a gente vê a mesma coisa. 80% do nosso aço, que entra nos Estados Unidos, sobretudo, é aço semi-pronto. Então esse aço ainda vai ser processado pelas siderúrgicas americanas e é puramente complementar. Do mesmo modo, esse aço que a gente manda para lá, ele é produzido aqui no Brasil com carvão tirado do Alabama, tirado da Pensilvânia, tirado de estados importantes também para o Trump do ponto de vista eleitoral. Então, quando isso aconteceu, sem histeria, a gente não foi para a internet fazer qualquer coisa, a gente começou a colocar essas informações na mesa e agora eu posso dizer com muita tranquilidade que a gente está em situação de fazer do limão uma limonada. A gente vem conversando já há algum tempo sobre o nosso desejo de iniciar uma negociação comercial e uma negociação comercial que possa lidar com todos os trade irritants, como eles gostam de dizer, né? Todas as irritações no comércio. Uma terminologia que eles usam conosco, usam com o Canadá, usam com os grandes aliados deles. E a proposta foi exatamente essa. Bom, como que a gente pode, então, pegar a questão do aço, pegar a questão do trigo, do etanol, todas essas questões que estão pendentes e tirar algo positivo disso? Bom, a gente vai sentar na mesa e vai lançar um acordo comercial. Quando que vai ser isso? Esse é o estágio que a gente está. Eu acredito que talvez até o final deste ano, a gente já está em dezembro, mas nas próximas semanas isso possa ser anunciado. Caso não seja anunciado agora, de pronto, será porque o Trump prefere fazer isso vindo ao Brasil e as coisas vão caminhar muito tranquilamente. O Trump fez esses movimentos inúmeras vezes e aí confunde os comentaristas, fala, olha, agora ele está xingando o cara da Coreia do Norte, agora ele está elogiando o cara da Coreia do Norte. Ele é assim, ele quer trazer a pessoa para a mesa de negociação e ver o que pode ser extraído daquilo. E a gente respeita isso. Do mesmo jeito que o Trump tem uma política de América primeiro, a gente também tem uma política de Brasil primeiro. E Brasil acima de tudo, né, para usar a expressão. Via protecionismo, né, de mercado. Não via protecionismo, e esse era um erro. Ele tem políticas protecionistas. Ele usa esses instrumentos, sobretudo instrumentos de defensivos, de defensiva comercial. O que a gente também pode usar em alguns casos, medida antidumping e outras coisas do tipo. Mas no começo do governo havia esse erro, achando que, olha, se o Trump está fazendo esse tipo de movimentação, e fazia porque tinha alguma gordura para fazer isso, o governo Bolsonaro vai fazer exatamente a mesma coisa. Ele tem um histórico protecionista e a gente está vendo exatamente o oposto. Hoje o Brasil é o grande dínamo da liberação econômica e comercial no mundo. Mas de tabelar o Banco Central, não foi do governo, foi o Banco Central. Mas ali eu acho que o Banco Central mandou uma vinheta pros caras. Então, mas sobretudo eu acho que ali foi uma vinheta, vinheta que o cara mandou. Mas comércio é inequívoco. A gente foi lá e fechou. A gente fechou, aquilo foi coisa que estava do governo passado, depois se esclareceu, mas a gente foi lá e fechou o maior acordo comercial de todos os tempos com a União Europeia, foi um golaço. Depois agora a China também, né? 2 meses depois. Diz que o 5G vai ser o chinês. Mas não foi negociado. Não foi negociado pelo governo Temer, assim, grande parte? Na verdade não. E a gente tem declarações dos nossos parceiros no Mercosul, por exemplo. Macri disse isso, Marito disse isso. Quando a gente entra, a gente consegue equalizar muito rapidamente todas as questões do Mercosul. Isso nos dá uma posição de coesão na negociação. Então a gente chega com a disponibilidade de abrir, sem pressão de setores, porque isso vem da eleição do presidente Bolsonaro. Ele não se elegeu com apoio de qualquer setor específico. Então não tinha ali interesses setoriais, vai lá a Fiesp, reclama, vai não sei o quê. Do Bolsonaro? O presidente Bolsonaro... Bolsonaro foi uma ruptura. Foi uma loucura. Total liberdade de manobra para ele.